Acho melhor. Pega um lençol aí pra eu jogar meu xícara. Não, é ali, você gel. É ali no outro. Valeu. Ele já tá sentado. É porque temos plateia, né? 100 pessoas ali. Oi, gente, tudo bom? Ai, gente, olha só quem está aqui comigo, minha convidada especialíssima, doutora Carla Betarelli. Oi, meninas. Oi, Carla, obrigada. Olha, obrigada pela participação aqui. E vou logo falar, é a melhor ginecologista obstetra, ela é maravilhosa. Não é só profissional, não, é pessoa. Ó, junto, é o combo aqui, pessoa maravilhosa. Imagina. Sério, se apresenta um pouco pras meninas. Oi, meninas, meu nome é Carla, então eu sou ginecologista obstetra, sou pós-graduada em adolescente e menopausa e nutrologia. Então, no meu dia a dia de consultório, eu faço uma saúde integral da mulher, né? Eu gosto de cuidar das minhas pacientes de uma maneira geral, não só com patologias, e sim como prevenção e também cuidar do ser humano. Conversar, escutar, eu acho que isso hoje em dia é uma das principais deficiências que a gente tem no mundo. Ser ouvido, ouvir e ser ouvido. Gente, olha, sério, se você é de São Paulo, não tem uma ginecologista, porque eu sou muito assim, sabe, de uma pessoa, tinha uma pessoa. Quando eu cheguei em São Paulo, já fui em 13, gostei, mas não foi aquela, sabe? E nada melhor do que você ter uma médica assim, além da consulta. Né? O ginecologista, ele é o clínico da mulher, né? É com o ginecologista que a gente tem uma abertura pra fazer uma queixa, ou às vezes pra conversar um assunto que nem é da ginecologia obstetrícia mesmo. É verdade. Mas até de marido a gente conversa na consulta. Tudo! A gente conversa sobre tudo, né, Carla? Se bem que a gente se conheceu num momento, né? Mais delicado. Feliz e triste ao mesmo tempo da minha vida. Vocês não assistiram ainda, eu até gravei o fato mais triste da minha vida. E quando eu cito a médica, foi essa médica aqui que eu citei. Então, gente, ela teria que estar aqui me ajudando a responder as dúvidas de vocês. E falando um pouco também sobre esse assunto, porque 90% das perguntas que eu recebi, eu te falei, né? Foi sobre aborto. Então, a gente vai falar um pouco, ela vai explicar um pouquinho, né? De forma superficial sobre esse assunto tão... até imaginei que quando você sugerisse perguntas, né, pra gente conversar, que o tema aborto ia ser bastante recorrente, até porque quando acontece um abortamento, outras pessoas que estão passando, que passaram por isso, se identificam mais ainda com você, né? Sim. E como você deu essa abertura e esse canal legal com as pacientes, com as suas leitoras, e geram dúvidas, né? Muitas dúvidas. E o abortamento, ele é um tema que ele é extremamente delicado, porque é muito doloroso e muito sofrido para o casal, e ele tem uma alta incidência, principalmente na primeira gestação. Eu fiquei até impressionada. Assim como você, né, a gente, nos estudos mais atuais, a gente pode ter de 15% até 30% de um risco de abortamento, principalmente na primeira gestação. Muita coisa. E assim, a gente não consegue, na maioria das vezes, definir qual é uma causa, né? A maioria dos abortamentos, até 12 semanas, que são os abortamentos mais habituais, eles quase que na sua maioria são por causas cromossômicas, erro mesmo da natureza, da concepção. E a gente até acha que é uma seleção natural, né? A gente julga isso mas como uma seleção natural. O organismo entende que ali foi uma gestação que teve um erro ao ser formada, e por algum motivo a natureza freia e não evolui, né? O que acontece também hoje em dia é que a gente consegue detectar gestações muito precocemente. Então pensa assim, na época das nossas avós, que mulher que nunca teve um atraso menstrual, né? E ali depois de, sei lá, 2 ou 3 semanas, ela menstruou. E a gente não conseguiria saber naquela época se foi um aborto ou apenas um atraso menstrual que sem nenhum outro motivo. Hoje em dia a gente consegue já fazer o diagnóstico de gestação, o teste, mesmo antes de atrasar. Eu descobri muito cedo, e por isso que foi, né? Já era uma ansiedade meio... Claro que hoje em dia a gente tem muito mais acesso, muito mais exames, faz muito mais diagnóstico, mas ao mesmo tempo... isso gera uma ansiedade muito maior, né? É verdade. Agora sim, Carla, por exemplo, eu perdi, né, na minha primeira gestação. Tem uma probabilidade, assim, de ser muito alta, na segunda perder também, a terceira? Qual é a média? Assim? Peraí, Rodrigo, tu fez barulho, né? O perfuminho. Então tá, eu pensei que o Rodrigo tava cuspindo. O Rodrigo tá babando, gente, atrás das câmeras. Então tá, deixa eu perguntar de novo, porque eu fiquei toda confusa. Ela tá rindo, tá vendo a minha cara? Gente, vamos lá. Eu queria saber, até uma coisa que me perguntaram muito, qual a probabilidade, por exemplo, eu perdi na primeira gestação. Da segunda gestação, aumenta a chance, assim? Então, não aumenta a chance, mas ainda assim existe um risco de ter um novo abortamento. Sempre existe o risco, né?
O que acontece também é que a gente precisa investigar algumas causas que a gente chama de abortamentos recorrentes, né? Porque existem algumas causas imunológicas ou doenças sanguíneas, né, chamadas trombofilias, que a gente consegue fazer um pré-rastreamento dessas patologias para minimizar o risco ou tratar caso a paciente seja identificada com uma trombofilia, né. Os abortamentos mais tardios, depois de 12 semanas, a gente investiga outras causas habitualmente, alguma malformação do útero e também existe um outro tipo de abortamento chamado incompetência istmo-cervical, que a gente chama habitualmente de colo curto. São pacientes que, mesmo antes de 20 semanas, elas têm um encurtamento conforme o útero vai crescendo, o bebê vai adquirindo um certo peso, o útero encurta e ele abre, e a paciente espera a gestação. E esse também é difícil, porque a gente só, na maioria das vezes a gente faz o diagnóstico só depois que perde. Então eu julgo importante, mesmo quando o casal opta por engravidar, já sabendo essa recorrência que a gente tem de perdas e abortamentos, que faça consultas pré-natais, né? Não o pré-natal, pré-concepcionais, na verdade. Fazer tudo, né? Fazer todos os exames, passar com o ginecologista, ter um médico que te acompanhe, isso é muito importante pra gente já fazer algumas pré-triagens, né? Riscos infecciosos, enfim, ajustar hormônios, vitaminas, tireoide, pra quando a paciente engravidar, minimizar a chance do aborto, apesar de que ainda existe esse risco de 15%, né, de acontecer. Uma dúvida que eu recebi muito também é, por exemplo, a gente já tem certeza que a gravidez não vai evoluir. Quanto tempo a gente para tomar medicamento, para decidir assim, vamos... Essa é uma decisão feita sempre juntamente do médico com a paciente, né? Nos casos de abortamento, porque a gente tem vários tipos de abortamento também. Existe gestação ectópica, que normalmente evolui para um tratamento cirúrgico, né? Existe o abortamento espontâneo, abortamento retido, abortamento em curso. Quando a gente fecha o diagnóstico, por exemplo, no seu caso, que foi um abortamento retido, a gente tem que definir entre duas condutas, a chamada expectante ou a condutativa. A condutativa é a curetagem ou aspiração intraútero, né, que é o que a gente mais usa hoje em dia aqui em São Paulo, é a aspiração intraútero, que ela tem o menor risco de complicações. Ou a curetagem uterina que a gente faz. Ou você tem um tempo, depois do diagnóstico, de até 30 dias para ter uma expulsão natural. Tá. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Desde que a paciente esteja bem, esteja sendo acompanhada com o médico, para não ter nenhum risco infeccioso, de sangramento ou de coagulação. Mas seria 30 dias, assim, o máximo. Quando você vai acompanhando, normalmente você vai seriando esses exames, né? Você faz exames semanais, por exemplo, para ver se está tudo bem com a paciente. Da mesma maneira, eu acho que isso tem que ser muito bem conversado entre o médico e o paciente, porque tem pacientes que não querem esperar. Porque isso gera um desgaste emocional. Eu não queria. Gera um desgaste emocional, físico, doloroso, passar por um abortamento, né? Então, assim, isso tem que ser uma conduta bem alinhada entre o médico e a paciente, porque os dois têm que estar juntos. Vou chorar. Respira. Não posso chorar, gente. É uma entrevista normal, assim, uma coisa. É o que tu falou agora, foi passando. Passa um filme, volta um filme, a gente volta. Não, mas tranquilo. E aquela dúvida que todo mundo tem, que é depois que perde o bebê, aí passa por aquele processo todo, né? O psicológico fica muito abalado. Mas aí se eu decidir, eu quero engravidar de novo, quanto tempo a médica, assim, libera? Não, você tá bem fisicamente, pode tentar de novo. Normalmente, depois que a gente tem passo por um abortamento, a gente faz alguns exames, né, para ver se tá tudo bem com a parte hormonal, clínica da paciente. A gente pede em média 3 meses, né, que são 2 ciclos menstruais assim, completos, né, 2 menstruações, para começar a tentar uma nova gestação, principalmente quando faz aspiração ou a curetagem, né? Graças a Deus não foi o meu caso. Graças a Deus teve uma expulsão espontânea. Né? E com relação à gravidez ectópica, eu tenho uma amiga que ela passou agora recentemente por isso e ela perdeu uma trompa e fica 50% a probabilidade de gravidez. Como que é essa? Não é porque ela perdeu a trompa que ela vai ter menor dificuldade de gestação. Sério? Até porque, assim, hoje em dia precisa avaliar muito na gestação ectópica, porque quando você opera uma trompa... Fala o que é, né? Porque tem gente que pode não saber. Exatamente. A gestação ectópica é quando a implantação da gestação se dá fora do útero. Na grande maioria das vezes é na trompa, né? E na trompa direita ou na trompa esquerda, e mais rarissimamente por fora do útero ou no ovário. Não acontece nunca aconteceu de conseguir descer ainda, quando o diagnóstico é ectópica. Ectópica ele implanta, porque ela já implantou. A maioria das vezes, assim, mais de 90% é na trompa mesmo. E o grande problema é quando ela rompe.
O risco da mulher, né? A gestação ectópica rota, ela promove primeiro que muita dor e depois um sangramento, chegando até pôr em risco a vida da mulher. O problema é o seguinte, vai perder a trompa, mas assim, você operou aquela trompa, você cortar aquela trompa e não a retirar, ali vira um motivo de você ter uma segunda gestação ectópica. No mesmo lugar, se você não tira aquela trompa onde já implantou errado, entendeu? Entendi. Então, dependendo da situação, principalmente nas rotas, normalmente tira a trompa e depois consegue engravidar numa boa, bem tranquila. Gente, tá vendo? Tudo é possível, né? Tem que ter calma, né? Tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, acompanhamento médico, essas consultas pré-concepcionais, elas ajudam muito, são muito importantes. E toda paciente, às vezes quando chega um casal aqui no consultório, fala, a gente veio pra começar a conversar, a gente quer engravidar, fazer os exames. Eu sempre brinco com as pacientes. Quebrou a unha? Minha unha caiu. Gente, não abafo. Nossa, não seria eu, né? Não aconteceu nada, esse vídeo tá muito sério. Não, já colei. Aí, calma. Ninguém tá vendo. Eu tenho uma caixa cirúrgica ali pra gente dar uma costurada nessa. Opa! Pronto. Nossa, ninguém viu, vai. Então eu brinco com o casal, eu falo, nossa, se todo mundo viesse antes de engravidar, pra já se preparar pra isso, eu ia ser uma obstetra bem mais feliz. Eu pedi pra vocês enviarem perguntas no Snapchat. Nossa, choveu de perguntas. A gente já falou sobre aborto, né, que foi o tema mais... sobre corrimento. Eu recebi muitas perguntas de adolescentes perguntando assim, até onde, até quando o corrimento é normal, considerado normal? Fala Essa é uma pergunta super interessante, que na verdade gera dúvida na maioria das mulheres, né? Tem uma diferença muito grande entre secreção vaginal e corrimento. Corrimento a gente deixa mais para quando tem algum problema, quando é patológico. Secreção vaginal toda mulher tem que ter. É o que higieniza, é o que protege a vagina, é uma porta de entrada. Do mesmo jeito que a gente tem uma flora bucal, a gente tem que ter saliva na boca, a gente tem que ter uma flora intestinal, a gente tem a nossa flora vaginal e produz secreção vaginal. Tanto a secreção de lubrificação, enfim, e a secreção que forma a nossa flora. Agora, quando por algum motivo, por exemplo, uso de antibiótico, estresse, alimentação, ela desequilibra essa flora, aí a gente tem os corrimentos patológicos, que pode dar coceira, pode dar mau cheiro, altera a coloração do corrimento, aí precisa passar com um ginecologista para saber qual é o tipo do corrimento, se é fungo, se é bactéria, para saber com qual medicamento certo tratar. Sim, o uso contínuo da pílula, muitos anos, sempre tem essa pergunta, se eu tomei 7, 8, 10 anos, interfere numa possível gravidez? Não. Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, Não tem nada a ver. Tá vendo, gente? Eu recebi muito essa pergunta. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver nem pra ser mais fácil, porque outro dia uma paciente perguntou, mas eu tomo muito tempo anticoncepcional, então assim, eu tenho mais óvulos. Não. Até esse é um tema interessante que a gente, de reserva ovariana, né, que hoje em dia tá super em alta. Não sei se alguém mandou alguma pergunta sobre congelamento de óvulos. Eu tenho uma pergunta, Carla, eu tenho. Não, Carla, sério, fala sobre isso. Tem mulheres, hoje você sabe, tá uma loucura, todo mundo diz, eu tenho muito trabalho, tenho muito isso, a vida tá corrida, não quero engravidar agora. Qual a sua opinião sobre o congelamento de óvulos? Você acha que, assim, tem uma idade, assim, até quando? Por exemplo, eu tô com 31, meu Deus, eu já tô preocupada nessa... Tá jovenzinha. Tô com 31, então eu fico, né? Eu quero ser mãe. Eu perdi um bebê, mas assim, tô me recuperando ainda. Fisicamente já tá ok, né? Fala aí, já tá... Tá ótima. Tô ótima, mas assim, ainda não tô pronta, vai. E aí eu até falei com ela na última consulta, Carla, eu quero congelar. Eu já cheguei falando, achando que eu quero congelar. Fala aí um pouco, assim, sua opinião sobre isso. Hoje em dia tem uma tendência realmente das mulheres, por conta da vida profissional, da vida pessoal, de terem uma gestação um pouquinho mais tardia, né? Então, o que a gente tem que avaliar para decidir sobre o congelamento de óvulos? Uma coisa que a gente tem que avaliar é a nossa reserva ovariana, né? Nós meninas, nós nascemos do útero da nossa mãe com um número X de folículos ovarianos. E ao longo da vida, esse número vai caindo e vai caindo muito, principalmente quando a gente passa pela menstruação e tudo mais. Então a gente tem hoje métodos, maneiras de saber como que está a reserva ovariana de cada mulher. Principalmente nas mulheres que querem postergar um pouquinho a maternidade, né? A gente sabe também que a partir dos 35 anos, a chance de uma mulher engravidar começa a cair. Apesar de que a grande maioria das mulheres entre 35 e 40 engravidam. Sim. Tá? Engravidam, mas a gente deixa assim o 35. Até porque quando a gente pensa em um congelamento de óvulos, você fica com a idade do óvulo de quando você congelou, né? Então, por exemplo, quero engravidar ali aos 39, mas você vai usar um óvulo que você congelou ali aos 31. Mas eu não acho que, assim,
no seu caso, que é jovem, que todos os jovens têm que congelar pensando que não vão conseguir engravidar até os 35. Acho que tem que ser, primeiro que individualizado, sempre. Sim. Decidido isso. Até porque a vida muda. Muda mesmo. Semana que vem a gente tem uma outra opinião e tudo mais. E ver casos específicos mesmo para pensar no congelamento. Hoje em dia está muito em alta, os especialistas estão conversando bastante com as pacientes. Temos aqui Júlia Alves, de São Paulo. Ela falou que é mãe de Valentina, que tem 27 dias, meu Deus do céu, que é mais linda. Ela teve parto cesárea. E ela quer saber se futuramente, se ela engravidar de novo, o parto terá que ser necessariamente cesárea. Não. Quando a gente tem um parto cesariano, desde que você respeite um limite de intervalo entre 2 gestações mínimos, que a gente julga de 1 ano e meio a 2 anos, de um parto para o outro, o segundo parto não é contraindicado um parto normal, né? Desde que tenha boas condições, esteja tudo fluindo muito bem. Mas a partir de 2 cesáreas anteriores, a terceira cesariana, o terceiro parto, a gente já é obrigatório ser cesariana, que chama iterativa, gestação iterativa. Já é uma indicação de cesariana. Não é uma indicação absoluta, mas já é uma indicação. Agora, com um parto, tá animada, hein? 27 dias, já tá pensando no segundo bebê. Ela já tá assim, ó. Gosto dessas, porque eu adoro fazer um parto. Não, essa aqui já acabou. Tu fez um parto hoje já. A madrugada foi longa. Oh, meu Deus. Gente, o Instagram dela é a coisa mais, assim, fofa do mundo. Só tem bebê lindo. Maravilhoso. Como é o nome dela? Júlia Alves. Júlia, seu segundo parto pode ser o normal, mas só espera um pouquinho pra produzir o segundo. Espera, mulher. Olha, como se eu tivesse 27 dias, menina. Meu nome é Aline Carla, tenho 27 anos. Então, tenho ovário policístico e se eu não tomo anticoncepcional, eu levo meses pra menstruar. Se eu não menstruo é porque eu não ovulei, né? E se eu não ovulei, tenho que fazer tratamento pra engravidar? O ovário policístico, ele é uma doença, é um transtorno hormonal, né? Primeiro que assim, existe a síndrome dos ovários policísticos, que são alterações hormonais, laboratoriais, do ultrassom, que a gente faz um diagnóstico com alguns critérios, né? E a partir daí a gente começa a tratar a síndrome. Primeiro assunto, anticoncepcional não trata síndrome dos ovários policísticos. O anticoncepcional faz a paciente menstruar regularmente. Quando você tem um transtorno hormonal, você tem uma série de fatores para você ajustar, principalmente a mudança do estilo de vida. Então, a paciente que tem a síndrome dos ovários policísticos, ela tem que ser uma paciente que é acompanhada pelo ginecologista, pelo nutricionista, precisa fazer atividade física regular para ajudar no tratamento da síndrome. É um conjunto, então. É um conjunto. Senão a gente pensa, senão seria assim, uma verdade absoluta que toda mulher que tem síndrome dos ovários policísticos não engravidaria. Isso não é. Que tem gente que pensa, né? É porque falam muito isso. Muito. Mas assim, se você pegar uma paciente com síndrome dos ovários policísticos, orientando, fazendo um tratamento legal, sem anticoncepcional, ela engravida. Ela volta a ovular, e volta a menstruar, volta a ovular e engravida bem. Mas precisa de diversos ajustes, não só com anticoncepcional. Tá. Procura essa aqui, ó, que ela é a melhor. É sério, não tô brincando não. Ela tá toda... Para, Camila, para. É do ciclo irregular, né, que teve, no caso de Camila, a gente... Nossa, é mesmo. A gente nunca sabia a data certa da concepção, porque o ciclo era irregular. E eu vi vários casos de meninas, né, também que perderam as contas e os exames não batiam com a realidade e tal. E como é que se orienta com isso? Você tá gravando já? Tá gravando. Já, ele bota aparece assim mesmo. Na minha voz. Entendi. Quando a gente começa a fazer o controle do ciclo menstrual, você começa a contar com uma data da última menstruação para calcular a idade gestacional. Mas algumas vezes não bate. Gente, Carla. Quem falou isso? Eu sou revoltada com isso, porque assim, Carla. Não, gente, porque assim, sério, não, você sabe o que eu tô falando. Não é. As mulheres que têm o ciclo regular de 28 dias, né? Perfeito. 28 dias perfeito. No 14 dias antes da que seria a menstruação seguinte é a data da ovulação. Só que acontece, o que não é incomum são mulheres que não têm o ciclo menstrual regular de 28 dias. Então você perde um pouco essa data da menstruação relacionada à ovulação, né? O que é importante quando tem uma gestação inicial? A gente tem que ter uma data para considerar começar os cálculos. Então a gente calcula como início como a data da última menstruação. Porém, essa evolução é confirmada com o primeiro ultrassom, onde a gente consegue ver se o tamanho do embrião bate com a idade gestacional da data da última menstruação. E quando descobre muito cedo, não tem embrião, é tudo pelo saco gestacional, que também não é o final, pelo diâmetro do saco gestacional. Normalmente a gente data mesmo o ultrassom com a menstruação com
com aquela evolução inicial que acontece. Beta-HCG positivo, ultrassom transvaginal, saco gestacional, depois vê a vesícula vitelínica, depois vê o embrião, depois vê o batimento cardíaco. Por isso que quando diagnosticar muito cedo, esse processo vira muito lento, né? Mas na verdade isso é um processo que acontece que a gente tem que demandar um certo tempo. Em média com 6 semanas a gente já consegue, 5 a 6 semanas a gente já consegue ter essa imagem intrauterina e não é incomum a gente ter que fazer correções de data, que a gente chama erro de data. Né, do primeiro ultrassom para a data da última menstruação, principalmente nas meninas que têm irregularidade para menstruar, não tem o ciclo certinho de 28 dias. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da participação dessa médica linda. Carla, muito obrigada, viu? Sério, muito obrigada. Eu amei. Você gostou de participar? Adorei, muito obrigada pelo convite. Eu acho importante a gente fazer esses vídeos que ajuda, às vezes, as suas leitoras não tenham tanto acesso, tem algumas dúvidas, é bom que a gente ajuda a esclarecer algumas dúvidas. Né? E se vocês tiverem alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente lê, eu mando pra Carla, ela ajuda a gente, tá? Sigam ela no Instagram, porque eu tô falando, o negócio é lindo, maravilhoso. Eu vou deixar o Instagram, todos os contatos aqui, telefone dela, se você é de São Paulo, sério. Vocês sabem, eu tô na internet há quase 7 anos, eu nunca indico uma coisa que é mais ou menos, sei o quê. É porque ela é muito boa mesmo. E eu recomendo de olhos fechados, de verdade mesmo, viu? Obrigada pela confiança e pelo carinho. E ó, vai me aguentar ainda, viu, por aqui? Muito, muito. Se Deus quiser. Vamos viver boas e lindas histórias juntas. Ai, se Deus quiser. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Beijo, gente. Tchau.